função de primeiro grau ou a própria equação da reta para a geometria analítica. F de x igual a x mais b. B é o termo independente, porque ele não depende da variável. A, que acompanha o x, é o coeficiente angular, o que dá a inclinação da reta, e B é o coeficiente linear, onde a reta corta o eixo y. Se o A for maior que zero, a função é crescente. Cada aumento de x vai fazer aumento de y. E é o y que define o crescimento da função. E nesse caso, como a gente toma o ângulo do eixo x até a reta, esse ângulo é menor que 90 graus. A menor que zero, a função é decrescente. Eu aumento o x e o y está diminuindo. Portanto, esse ângulo aqui, tomado do eixo x, vai ser um ângulo maior que 90 graus. Certo? Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um gráfico com esses pontos, A é 1,6 e B é 3,2. Como é que eu vou descobrir a função? A melhor maneira de descobrir essa função é usando determinante, certo? Porque aí não precisa cortar nem eixo A, nem eixo X, nem eixo Y para descobrir A e B. Vamos fazer por determinante de uma forma bem tranquila e rápida. Olha só. O ponto A, x1, y6. 1 e 6. O ponto B, 3 em x, 2 em y. 3 e 2. Portanto, eu vou fazer assim, ó. XA, YA, XB, YB, x e y, que são as variáveis, XA, YA, e isso aqui vai ser igualado a zero. Vai ficar XA1, YA6, 3, 2, XY1 e 6. As diagonais desse determinante para baixo mantêm o sinal. 1 vezes 2, 2. 3 vezes y, 3y. X vezes 6, mais 6x. As diagonais secundárias, ou seja, as para cima, tem que inverter o sinal. 6 vezes 3, 18, menos 18. 2 vezes x, menos 2x. Y vezes 1, menos y, e isso aqui está igualado a zero. Agora, opero 3y menos y, 2y. 6x menos 2x, 4x. 2 menos 18 menos 16 igual a zero. Só que eu, para pegar e deixar nessa forma aqui, o y é igual ao f de x. Então, baseado nisso, eu isolo o y. 2y é igual a menos 4 mais 16. Y é igual a menos 4x mais 16 dividido por 2. Olha só, aqui tem uma coisa importante. Esse 2 divide o 4 e o 16. Portanto, y vai ser quem? Vai ser menos 2x mais 8. Ou seja, a f de x, a função que eu quero, é menos 2x mais 8. Tranquilo? Bem simples, né? Lembrem, quando tem função de primeiro grau, é uma equação da reta, e a melhor forma de fazer, quando não corta os eixos, é pegar e fazer por determinante. Se você for até o final das minhas explicações dessa revisão, lá na reta, que também tem uma partezinha de reta, você vai ver uma maneira diferente, que é por equação paramétrica. Mas aí tem um detalhe importante que precisa ser observado. Obrigado. Função inversa.
ou seja, f de x na menos 1. Quando nós temos uma equação que nós temos que transformar uma f de x numa f de x na menos 1, existem 4 passos simples para serem resolvidos. Primeiro, pega o f de x e substitui por y. Depois, simultaneamente, todo o y vira x e todo o x vira y. Não é ir e voltar. Y vira x e x vira y. Já vamos resolver um exercício mostrando passo a passo. Terceiro, isola o y. E por último, esse y isolado vai virar o f de x na menos 1. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Vamos fazer 2 exemplos. Vamos fazer o exemplo 1. F de x é igual a 3x mais 5. O f de x vira y. Fiz o primeiro passo. O segundo passo, y vira x e x vira y. Ó, esse y virou x e esse x virou y. Isola o novo y. Então eu fico com 3y é igual a x menos 5. Isolar o y significa que a constante que está na frente dele, ou seja, esse número 3, tem que passar dividindo x menos 5 dividido por 3. F de x, substitui o y por f de x na menos 1, vai ser x menos 5 sobre 3. Fácil. Mas, se houver x no divisor, pode complicar um pouco. Olha só. Se eu tenho, por exemplo, f de x é igual a 3x mais 2 dividido por x menos 1. E eu quero saber o f, a inversa de 1. E aqui não adianta pegar e substituir. Tem que fazer primeiro a inversa para depois substituir. Vamos lá. F de x vira y. O resto fica tudo igual. Y vira x e todo x vira y. Isso aqui está dividindo, vai passar para cá multiplicando. Aqui eu tenho que fazer uma distributiva, x vezes y, xy, menos o x vezes menos 1, menos x, 3y menos 2. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso isolar o y. Então, tudo que tem y vai para a esquerda. Ah, mas eu tenho um termo que é xy. Calma. Tudo simples de resolver. Se eu quero isolar o y, eu posso botar o y em evidência. xy dividido por y, x. 3y negativo dividido por y, menos 3. É igual a x menos 2. Isso aqui agora multiplica o y, passa para o outro lado, dividindo. Sobre x menos 3. Simples, simples, simples. O y vira f de x na menos 1, igual a x menos 2 sobre x menos 3. Só que eu quero saber a inversa quando x for 1. É só substituir. 1 menos 2, 1 menos 3. Menos 3. E aí, como é que fica isso aqui? 1 menos 2, menos 1. 1 menos 3, menos 2. Portanto, a f de x na menos 1, quando x é 1, vai ser o quê? Menos com menos, mais, resposta 1/2. Fazendo passo a passo fica bem simples.
Relembrando um pouquinho de funções. Função composta. A f composta em g de x, ou seja, a f de g de x. Como eu faço? Existem duas maneiras. Uma maneira demorada, que eu vou mostrar para vocês, e uma maneira de resolução rápida, que é o que interessa a vocês. Vocês não podem perder tempo, vocês têm que ser precisos e poupar tempo. Vamos lá? Se eu fosse fazer a composta, eu teria que fazer assim. Olha só. A f de x é igual a 3x mais 2. Como eu quero saber a f da g de x, eu vou fazer o seguinte. Onde tem x, eu vou substituir por g de x. Então vai ficar 3. Vou abrir um conchete. Aqui o x é substituído por g de x mais 2. A f da g de x é igual a 3. A g de x é 4x ao quadrado menos 1 mais 2. Aqui eu preciso fazer uma distributiva. A f da g de x vai ser 12x ao quadrado menos 3 mais 2. Ou seja, a f da g de x é igual a 12x ao quadrado menos 1. Só que eu quero saber a f da g de 1, né? Se eu quero saber a g de 1, eu tenho que substituir aqui o 1. 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 12 dá 12, menos 1 dá 11. É muito trabalho, né? É muito trabalho. E quanto mais passo eu faço na matemática, mais índice de erro e possibilidade de erro eu tenho. Vamos fazer de uma forma esperta e rápida? Olha só, eu quero saber a g de 1. Vou substituir. Se g de x é igual a 4x ao quadrado menos 1, a g de 1 é igual a 4, 1 ao quadrado menos 1. A g de 1 vai ser 1 ao quadrado dá 1, vezes 4 dá 4, menos 1 dá 3. É isso? Beleza. Então, a f da g de 1 passa a ser a f de 3, né? Porque g de 1 deu 3. E aí é só eu colocar na f. Se a f de x é 3x mais 2, a f de 3 é 3 vezes 3 mais 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Resolvida a questão de uma forma mais rápida, com menos cálculo e direta. Era isso. Função de segundo grau. A função de segundo grau é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. O que vocês resolviam no ensino fundamental pela Bhaskara. E o que vocês procuravam com a Bhaskara? As raízes. E o que são as raízes? É onde corta o eixo x. Ou seja, se esse a aqui é maior que zero, ela está voltada para cima. Se esse a é menor que zero, ela está voltada para baixo. E o discriminante? O discriminante é o que está dentro da raiz da Bhaskara. b ao quadrado menos 4ac. Se ele for maior que zero, significa que tem duas raízes reais diferentes. Se esse discriminante der igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais, ou seja, só uma raiz. E se esse discriminante for menor que zero, essa parábola não toca, nem corta o eixo x. Aqui ela cortou, aqui ela tangenciou, ou seja, tocou. Aqui ela não toca. E aí significa que as raízes reais não existem. Existem sim raízes complexas. E o vértice? Para que serve? O vértice vai ser fundamental para a gente resolver algum tipo de questão. Eu até vou dar um exemplo posteriormente para mostrar para vocês. Mas o vértice, se eu tenho duas raízes, o x-vértice é a média das duas. Soma as duas, divide por 2, tu tem o x-vértice. Não precisa calcular, mas a fórmula dele é menos b sobre 2a. Está aqui o b, está aqui o a. Cuidado! Tem que estar
ax ao quadrado mais bx mais c. Se não tiver organizado assim, vocês têm que organizar, senão vocês se perdem. E o y vértice? É menos delta sobre 4a. Quem é que é o delta? O discriminante. Faz em separado e depois coloca na fórmula, porque senão vocês vão se perder. Ok? Bom, senhores, vamos fazer um exemplo de função de segundo grau. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes que são importantíssimos. Aqui está um exemplo. Em um reservatório de água, o nível Y varia com o tempo T contado em horas a partir da meia-noite, segundo a função Y igual a menos 1,3t ao quadrado mais 7,8t menos 4,2. O instante em que o reservatório está cheio é. Como é que eu vou fazer isso? As pessoas normalmente vão pegar e vão tentar fazer Bhaskara com número quebrado. Complicado, né? Mas dá para fazer de forma fácil. Se eu fizer o desenho desse gráfico representando a função. Olha só. Tá aqui, ó. xy. O A é negativo, então ela tá assim. E o que representa? Olha aqui. Aqui eu tenho o que eu chamo de vértice. Eu tenho o x vértice e o y vértice. O x vértice vai ser o meu tempo. Porque, olha aqui, ó. Esse y aqui, y igual a menos 1,3t ao quadrado mais 7,8t menos 4,2, eu poderia substituir a função em relação ao tempo, porque as variáveis são o tempo. Certo? E aí, o y vai ser meu nível. Aqui eu estou atingindo o nível máximo e qual o tempo que eu preciso? Aqui era meia-noite, né? 12 horas. Ou seja, 00 horas, né? E aí, como é que eu vou fazer? É só fazer o x-vértice. X-vértice é igual a menos b sobre 2a. O b é 7,8, vai ficar menos 7,8 dividido por 2 vezes 1,3. E esse 1,3, lembremos-nos, é negativo. Então vai ficar menos 7,8 dividido por menos 2,6. E isso aqui, menos com menos dá mais, dá 3 horas. Se começa meia-noite, vamos botar 00 horas, né? Mais 3 horas. O reservatório estará cheio às 3 horas da manhã, né? Resolvido. Sem problema. Agora, se não fizer o desenho do gráfico, se não identificar o que é x e o que é y, tu vai querer fazer Bhaskara e aí tu perdeu a questão. Lembra disso, tá? Não esquece. Um segundo exemplo para ajudar vocês em questões de reta. Sempre visando ser eficiente e desperdiçar o mínimo de tempo na questão. Olha só. A equação da reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 3 e 5. Como aqui não está cortando os eixos, eu poderia fazer por substituição em cima da equação reduzida. Leva muito tempo. Certo? E por não cortar os eixos, eu não posso usar a equação paramétrica. Sugestão. Discriminante. Ou seja, vamos fazer um determinante. Certo? O que eu vou fazer nesse determinante? Vou fazer o seguinte, substituir. Vamos lá? Vai ser 1 e 2, xA, 3 e 5, x e y ficam como os variáveis e eu repito 1 e 2, que é o xA,
As para baixo são as positivas. 1 vezes 5, 5. 3 vezes y, 3y. X vezes 2, 2x. As para cima, as diagonais, são negativas. 2 vezes 3, 6, muda o sinal. 5 vezes x, menos 5x. Y vezes 1, menos y, isso aqui é igual a zero. Agora, é só juntar, né? 2x menos 5x, menos 3x. 3y menos y, 2y. E menos 6 mais 5, menos 1. Essa aí é a equação geral da reta. Se eu quero a equação reduzida, é só isolar o y. 2y igual a 3x mais 1. Y igual a 3x mais 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo, que eu posso pegar e dizer que é isso aqui. 3 meios é o parâmetro angular, ou seja, o A, e 1 meio é o parâmetro linear, ou seja, o B. Transformei uma equação geral em uma equação reduzida da reta. Continuando geometria analítica, chegamos à circunferência. Olha só, aqui está a circunferência, todos os elementos são genéricos. O centro é dado por A e B. A é o x do centro, B é o y do centro. Um ponto que pertence à circunferência eu chamei de P. Ele vai ser xy. A distância entre centro e ponto é o raio. Ou seja, a distância do centro ao ponto é a raiz. X do centro menos x do ponto ao quadrado mais y do centro menos y do ponto ao quadrado. Se eu fizer essa fórmula, eu descubro o raio. Aqui está a equação geral da circunferência. Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. F é o termo independente. A e B, para ser circunferência, tem que ser igual. Ok? É imprescindível. Se eu tenho valores diferentes aqui, não é uma circunferência, vai virar uma elipse. O centro, portanto, é dado por AB. O A é menos o coeficiente que acompanha o x dividido por 2. O B é menos E, que é o coeficiente que acompanha o y dividido por 2. A equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, eu tendo o centro da circunferência e um ponto ou um raio, eu consigo fazer a equação da circunferência com facilidade. Então vamos demonstrar os conceitos de circunferência com um exemplo. Olha só, a equação da circunferência circunscrita ao quadrado. Circunscrita é ela estar externa ao quadrado. Eu tenho ponto 2, esse aqui vai ser o zero, origem, aqui 2. Então cada lado do quadrado é 2. Se cada lado do quadrado é 2, esse ponto vai ser 2 e 2. Mas, e o centro da circunferência? O centro da circunferência está exatamente na metade do quadrado. Não precisa nem calcular, é só pensar geometricamente. Vamos lá? Essa aqui é a distância entre o 0 e o 2, portanto é 1. Essa aqui é a distância entre 0 e 2, metade vai ser 1 também. Está aqui o centro da circunferência, 1 e 1. Beleza, achei o centro. E o raio? Bom, olha só. O raio eu posso pensar que é a diagonal desse quadradinho 1 e 1. Certo? Então vamos lá. A diagonal desse quadrado vai ser o lado raiz de 2. Ou seja, a diagonal vai ser 1 raiz de 2. Essa diagonal, que vai ser o próprio raio, é a raiz de 2. Esse aqui é o raio da circunferência. Eu tendo o centro e o raio, eu produzo o que eu quero na circunferência. O centro é 1 e 1, o raio vai ser raiz de 2, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado, equação reduzida.
Substituo x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui ao quadrado, não se esqueçam da fatoração, é x ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a raiz de 2 ao quadrado, 2. Fechou? Olha só, mais 1 e 2, isso aqui se elimina. E aí a minha equação fica assim, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y igual a 0. Aqui está a equação geral dessa circunferência. Equação geral. Portanto, o que vocês têm que lembrar? Como achar o centro e como achar o raio. Tendo o centro e o raio, é só aplicar na equação reduzida, vocês acham a equação da circunferência. Cuidado com os elementos escritos e circunscritos. Vai estar escrito a quem ou circunscrito a quem? Tem que se perguntar. Se errar isso, erra a questão.